Olá, estudante do sexto ano, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa aula de arte. Eu sou a professora Sueli e nesta aula nós vamos falar sobre os espaços cênicos, o teatro na antiguidade. Então, quais são os objetivos dessa aula? Os objetivos principais são conhecer e entender a origem do teatro na antiguidade clássica. Então, antiguidade clássica quer dizer, nós vamos conhecer a origem do teatro na Grécia Antiga, especificamente. Teatro ou theatron, né? Meio estranho de falar, como era, né, falado na época. Você já foi ao teatro? Você já assistiu alguma apresentação de teatro, seja ela no próprio teatro ou na escola? Você já participou de uma encenação teatral? Né? Às vezes a gente participa na escola, na igreja. Alguma vez você fez parte de uma apresentação teatral? E se a resposta for sim, como era esse espaço, né, em que você participou ou que você assistiu a uma peça teatral? Aqui nós temos uma imagem do teatro na Grécia, né? É o Teatro Epidauro, um espaço gigantesco, cabiam mais ou menos 14 mil pessoas assistindo às apresentações. Então, o teatro, né, ele era construído normalmente em volta de montanhas. Então, ele pegava aquele formato ali das montanhas. As pessoas ficavam ao redor do espaço aqui onde aconteciam as encenações. Então, o teatro, ele passou a ser, né, na época, ele era lugar de onde se vê, né? Então, era isso que queria dizer teatro. Atualmente, teatro pode ser o espaço, né, o ambiente, o edifício, o lugar onde você vai assistir, e também teatro se chama a apresentação, né, a atividade. O espaço cênico, então, né, ele era grandioso. O formato era de arena, como eu mostrei na imagem, e as pessoas, a plateia, ficava ao redor. Mas como ele era muito grande, o ator ficava minúsculo, né? Ficava bem pequeno. Então, o que fazer para as pessoas conseguirem enxergar o ator? Ele utilizava máscaras, né, coturnos com solado de madeira, túnicas com enormes ombreiras. Então, as ombreiras eram um recurso para aumentar a estatura do ator, né? As roupas gigantes, né, volumosas, coturnos com salto de madeira. E as máscaras, né, elas ajudavam a projetar a voz. Visto que a arena ali, aquele teatro, ele não tinha tanto problema assim com a acústica, né? Um estalar de dedo poderia ser ouvido lá na última fileira. A acústica era impressionante. Então, vamos olhar um pouquinho como eram essas máscaras, né? Você vê aqui duas figuras diferentes, né? Uma figura parece mais assustada, né? Mais impressionada, e a outra parece estar rindo. Por que será? Observa isso, guarda um pouquinho que nós já vamos descobrir por que a diferença dessas duas figuras. Então, aqui eu trouxe vários exemplos de máscaras, mas será que elas serviam apenas para amplificar o som da voz do ator? Será que era só isso? Vamos ver? As máscaras eram feitas de madeira, eram entalhadas à mão. Elas serviam para
troca de personagens. Opa, então, olha aí uma função bem importante da máscara, trocar de personagens, né? Então, um mesmo ator poderia interpretar mais de uma personagem. Elas ampliavam a imagem do ator e as auxiliavam na projeção vocal. Então, além das roupas volumosas, né, as máscaras também ajudavam a ampliar a imagem do ator e a projeção da voz. Elas ajudavam nessa amplificação no volume, né, da voz. Então agora vamos ver se você está prestando atenção. Você agora deve pegar o seu caderno, né, sua caneta, o lápis, e você vai responder uma questão. Você vai escrever, né? Tem que trabalhar um pouquinho. Vamos ver a questão? Qual a importância da máscara no teatro grego? Será que você se lembra? Acabei de citar, né, a importância da máscara, no que ela ajudava ali na encenação no teatro grego. Você tem alguns minutos, eu já volto.
Será que você conseguiu responder bem certinho, né? Você teve um tempinho aí para pensar no que nós falamos no início da aula e responder. Aqui eu tenho uma sugestão de resposta para você. Então, qual a importância da máscara no teatro grego? Então, trocar de personagens, ampliar a figura do ator e auxiliar a projetar a voz, né? Falei em acústica, né? Na acústica do ambiente, dos teatros gregos, né? Da arena. Então, o que é acústica? Você sabe? Você se lembra de acústica? Acústica é uma área da física, um ramo da física que estuda o som, né? E os seus efeitos. Então, ele estuda os efeitos do som. Bom, e como que surgiu o teatro? É lógico que o teatro, ele não aconteceu primeiramente na Grécia, né? O homem da pré-história, ele já encenava, né? Ele poderia muito bem imitar os animais, ele poderia mostrar para o outro, né, como que foi uma caçada e ali ele fazer aquela encenação. Mas na Grécia, tudo começou com as festas ao deus Dionísio. Você conhece, sabe quem é o deus Dionísio? Né? Ele é o deus do vinho, da uva. Então, quando eles tinham a produção de uva, a colheita da uva, eles faziam uma festa agradecendo, né, o deus Dionísio por aquela colheita. Então, eles encenavam, né? Então, o deus Dionísio, ele é o deus da uva, do vinho e também do teatro. Bom, então você tem o ator, né, que está lá encenando, e as pessoas que vão assistir, como são chamadas? Elas são os espectadores. Então, o que é um espectador, né? É aquele que presencia uma apresentação artística. Mas essa apresentação artística, ela é só de teatro? Não, você pode assistir concertos musicais, né? Apresentações musicais, você pode assistir teatro, né? Peças de teatro, você pode assistir óperas, você pode ir a shows também, né? Você não gosta de shows? Você não curte aí uma banda, um cantor, uma cantora? Você pode ser um espectador, você pode ir lá e assistir aqueles shows, né? Bom, mas agora eu tenho um outro desafio para você. Eu gostaria que você procurasse, pode ser no seu livro de arte, né, o livro Por Toda Parte, se você recebeu ele do 6º ano, você pode procurar que lá tem essa resposta. Ou você pode procurar na internet, né, fazer uma pesquisa lá, ou perguntar para alguém da sua casa, uma pessoa mais velha que você, que possa te responder. Então, qual é o nosso desafio de agora? Você vai escrever no seu caderno, né? Você vai pesquisar o que é um telespectador, tá? Porque eu falei no espectador e o telespectador, o que é? Eu já volto, tá? Você tem uns minutinhos aí.
E aí, será que você descobriu a resposta para essa questão? Você anotou? Se você não descobriu, não tem problema, tá? Você pode, depois que terminar a aula, que você assistir essa aula, você pode continuar procurando a resposta, tá? Aí, o ideal seria que você, na próxima aula que você tiver um Meet com seu professor ou professora, você apresente para ele essa pesquisa, combinado? Bom, vamos ver o que é um texto dramático, né? Porque nós falamos do ator, do espectador, do espaço cênico, né? Na Grécia Antiga. Vamos pensar então agora no texto, como era esse texto? O texto dramático na Grécia Antiga. Os diálogos eram realizados entre o corifeu, que era o chefe do coro, e o coro, que simbolizava o juízo da sociedade. Então, naquele espaço ali que eu mostrei para vocês na primeira imagem, né, ficava o coro e o corifeu. Então, o corifeu, ele dialogava, ele cantava, né, e o coro respondia, né? Então, eles intercalavam essa questão dos diálogos, né? Então, o corifeu era o chefe. E o coro, ele simbolizava o juízo das pessoas, né? Então, surgiu aí, em meio a esse corifeu, a figura do Téspes. Ele foi o primeiro a assumir a personagem. Então, o que aconteceu? Um belo dia ele chega lá, em vez dele falar assim, Dionísio é o Deus impecável, é o Deus, né? Elogiar Dionísio, ele fala não, ele chega assim, eu sou o Dionísio, o Deus. Então, neste momento, o que acontece? Ele cria a figura do ator, né? Ele fala, eu sou. Então, ele incorpora a personagem e aí nasce a figura do ator. Então, Téspes foi o primeiro que encarnou essa figura do ator, tá? E assume, quer dizer, a personagem. Então, Téspes, como é que ele se apresentava? Ele ia de cidade a cidade com a sua carroça. Só que mais tarde, né, essa carroça ela foi sendo substituída pelo teatro de arena. Aqui nós temos uma imagem, né, para ilustrar o coro, né, lá no simbolizando, né, o coro e o corifeu, né? Então aqui é o 12º curso de iniciação teatral, tá? É o coro no teatro. Então, para vocês imaginarem aqui, para vocês visualizarem as máscaras, né, aquelas roupas e o grupo todo ali. Bom, aqui nessa imagem, né, para ilustrar mais uma vez como era, né, o espaço cênico, né, lá na Grécia, eu trouxe para vocês o teatro de Herodes, né? Então, ele fica em Atenas, na Grécia. Observa aqui, né, o espaço, né, onde ficava o coro, né, e onde ficavam os espectadores. Aquilo que eu falei, ele é construído numa montanha, na encosta de uma montanha. Então, ele pega esse formato, né? E a acústica desses teatros era impressionante, né? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, né? Agora, imagina como será que era sentar ali naquelas arquibancadas e assistir uma apresentação? Como será que você se sentiria, né? Se você fosse a uma apresentação num espaço desse, né? Como será que é a acústica? Você tem ideia, né, de como seria? Bom, então, nós falamos sobre a origem do teatro, né?
mais especificamente o teatro na Grécia Antiga. Falamos sobre esse espaço cênico, como que era a acústica, como que acontecia, né, a interação entre o corifeu e o coro, né? Falamos também sobre a plateia, sobre o espectador, o que é o espectador. E falamos também, né, conversamos sobre uma introdução ao texto dramático. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre o teatro, o espaço cênico, o teatro na antiguidade clássica. Espero que você tenha gostado e até breve.